ordem de dependência, ela tem uma relação, sim, com ordem de manutenção no poder. A gente já discutiu muito isso aqui. Eric Funes, o nosso convidado já está na linha, podemos chamá-lo? Vamos chamar agora para essa conversa, então, o lado técnico e capacitado para falar disso, porque até agora eu e Clarete estamos só dando opinião. Advogado tributarista Walter Lobato, prazer receber você novamente no Talks. Obrigado pelo carinho. Eu sei que você precisou correr no trânsito para chegar a tempo de participar conosco. Muito obrigado por isso e por estar aqui para esclarecer para os nossos ouvintes. Boa noite. Boa noite, querido. Prazer é todo meu e nada de correria. Sempre bom estar aqui. Um abraço aí para o meu amigo Clarete também. Muito bom. Estamos falando aqui dessa questão do pacote que foi anunciado ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E eu acho que a primeira pergunta que a gente precisa fazer para uma pessoa que tem um conhecimento técnico sobre esse assunto é: essas medidas vão surtir efeito imediato no que o governo mais precisa, que é controlar o caixa e diminuir esse déficit? Então, é uma série de medidas. Na verdade, sim, o problema do desequilíbrio fiscal no país é um problema histórico, né? Nos países do terceiro mundo é um problema mais grave ainda. E o Brasil vem tentando ou criando medidas legais para tentar equilibrar os gastos públicos, né? Isso aconteceu na Lei de Responsabilidade Fiscal, isso aconteceu lá no teto de gastos do governo Temer. Tentou-se fazer esse arcabouço fiscal que desde o início deu errado. E agora o governo foi pressionado a se buscar medidas e ficou aí discutindo longamente a respeito delas. Ponto positivo nessa história é descobrir, depois de muito tempo, depois do país perder muito tempo, que equilíbrio fiscal não é uma questão ideológica. É que o país não cresce se ele não tiver equilibrado do ponto de vista fiscal. Só essa descoberta, apesar de tardia, já me parece positivo. As medidas são medidas que foram anunciadas, eu não sei se é um problema de comunicação ou um problema de entendimento meu, de maneira muito ainda superficial. Elas precisam ser detalhadas, seja porque como vai ser a PEC que vai mudar alguma coisa, como que serão os projetos de lei complementares de lei para mudar. Então você tem lá limitação do salário mínimo. Houve uma limitação de crescimento até 2,5% acima da inflação. Mas ainda não se detalhou como que isso se dará e ficou abaixo até da expectativa que o mercado tinha. Tem a questão do Fundeb, como vai ser usado os 20% que eles falam, a prorrogação da desvinculação das receitas da União, que de alguma maneira deturpa uma arrecadação das contribuições, tem uma questão do abono salarial para se limitar, a questão da pensão dos militares, o benefício de prestação continuada. Uhum. Então, tem várias questões pontuais que levariam ou que levarão a essa economia. São questões muito diversas e a gente não sabe como o Congresso Nacional vai reagir em torno delas. Tem um assunto para discutir por muito tempo, né? Talvez porque algumas dessas medidas são impopulares, eu não sou político, eu não posso dizer. A questão do salário, da isenção do imposto de renda até R$ 5.000, que acabou tomando conta, virando a grande manchete desse pacote que é muito maior. Primeiro ponto essa é uma, eu não chamaria nem de isenção, isso é um direito que há muito tempo já deveria ter sido dado, porque é a correção de uma tabela que está congelada. Portanto, quem ganhava R$ 5.000 há 5, 10 anos atrás, se estiver ganhando os mesmos R$ 5.000, hoje isso vale muito menos por conta da corrosão inflacionária. Então, é um direito. Para compensar isso, ou para supostamente compensar isso, o governo vem com um projeto que já estava prometido na emenda constitucional 132, ainda nebuloso, que ele criaria uma espécie, que é algo que está sendo discutido inclusive no mundo inteiro, uma alíquota mínima de tributação para as pessoas que ganham acima de 600 mil, progressiva até uma alíquota de 10% acima de 1 milhão, 1 milhão e 200, algo assim. Mas essa discussão do imposto de renda, da isenção de imposto de renda até R$ 5.000, é uma discussão, eu diria, independente, importantíssima, mas independente da discussão do teto dos gastos, do controle do gasto fiscal, que tem outras tantas e tantas medidas que precisam ser discutidas.
não será fácil. Acho que o governo foi tímido na questão do corte de gastos. Deveria ter sido mais estrutural. Acho que foram cortes de despesas de mais promessas do que estrutural. Uhum. O Brasil precisa, de fato, pensar seriamente no equilíbrio fiscal, porque senão nós não vamos conseguir sair do entrave de crescimento que a gente criou para nós mesmos. Muito bem, Claré. Só para saber, são 9 anos sem correção da tabela, né? A última foi em 2015, quase 10 anos. Pois é, primeiro cumprimentar o professor Walter Lobato, meu amigo, grande satisfação e honra recebê-lo aqui no Talks. Falou que não é político, mas ele tem meu voto depois desse posicionamento dele. Não é isenção, é um direito. Eu acho que o Lula devia usar esse slogan aí e o professor Walter cobrar dele. O professor, mas brincadeiras à parte, eu acho importantíssimo esse esclarecimento do senhor, que realmente não está ampliando, né, uma isenção. De fato, é uma correção, porque hoje, 2 mil e poucos reais, né, é como se fosse 5 mil lá atrás, né, há 9 anos. É simplesmente o reajuste. Eu queria, na verdade, que o senhor falasse sobre... O senhor falou que ainda está nebuloso, não foi apresentado em texto, mas quando ele fala, o Haddad fala que essa receita que está se abrindo mão, né, que é eu li o Felipe Salto falando algo sobre 48 bilhões por esse reajuste na tabela. Quando ele fala, o Haddad fala que será compensado pela taxação do super rico que ganha acima de 50 mil, como é que seria? Todo mundo que receber mais de 50 mil, seja dividendo, seja salário, seja o que for, ele vai ter uma taxação? E será que compensa mesmo? Será que não vai acabar desaquecendo a economia? Ou talvez esse pessoal às vezes conhece muito de imposto, eles têm dinheiro para contratar aí o Walter Lobato, arruma uns planejamentos tributários, já viu, né? Tá comigo aí. Primeiro ponto que eu acho que é muito importante esclarecer na questão da isenção, suposta isenção de 5 mil reais, se 5 mil é renda bruta ou renda líquida. Porque muita gente que ganha 5 mil hoje já tem deduções que quase a colocam fora da faixa de tributação. Tem que ser 5 mil renda líquida para cumprir a promessa que foi dada. E me parece que é uma boa medida, veja, vou enfatizar porque para mim isso é muito relevante. É uma medida justa, boa, mas ela tem que ser feita com responsabilidade fiscal. Criar mais déficit levará o Brasil para mais fundo no buraco. Então, é muito relevante, mas nós temos que saber de onde sai o dinheiro. É preciso ter responsabilidade com o orçamento público. Muito bem. Feito isso, nós vamos para a segunda parte. Segundo foi dito pelo ministro, essa isenção de 5 mil seria compensada pela tributação do que eles chamam de super ricos. O projeto que se diz existir, que é preciso ver, é uma espécie de alíquota mínima, Claré, que é o seguinte: ao longo do exercício, um profissional ganha dividendos da empresa que ele é sócio. E esses dividendos são isentos. Por isso, para aquele profissional, para aquela pessoa física, a alíquota é zero. Esse profissional ganha como professor e ele é tributado a 27,5%, aqueles rendimentos a 27,5%. E ele ganha rendimentos financeiros que é tributado a uma alíquota X. Na soma do exercício, ao final do exercício, a alíquota efetiva, somando tudo desse profissional, deu lá 3%, 5%. O projeto fala, não, se você ganha acima de 50 mil mesmo, ou seja, 600 mil ano, vai ter uma tabela progressiva de que a sua alíquota mínima a ser paga é de, vamos supor, 6%. E acima de 1 milhão, 1 milhão e 200, é 10%. Então, vamos imaginar que os meus rendimentos, ou que os rendimentos desse profissional hipotético, seja de 1 milhão e 500 no ano, e a alíquota efetiva dele foi de 4%. Ele vai ter que recolher mais 6%, complementando essa alíquota mínima. Esse é o projeto que entendi que é o pilar 2 da OCDE, que fala de uma espécie de tributo mínimo a ser pago. Qual é o problema disso? E aí tem vários problemas. Primeiro, é a fuga do investimento, né? Seja na aplicação financeira, seja do grande capital do país. E aí não se sabe quanto que se arrecadaria. O segundo aquele dividendo isento já foi tributado na pessoa jurídica.
É muito complicado você falar de dividendo, porque eu tenho dividendo do acionista da empresa de capital aberto, da SA, cotada em bolsa, e eu tenho dono de um pequeno empreendimento, da padaria, da livraria, do escritório de contabilidade, do consultório de medicina, que ele recebe dividendo, mas é o prolabore dele, é o valor que ele sobrevive daquilo, e que foi tributado na pessoa jurídica. Então, não é uma conta fácil de ser feita, e não é uma tributação simples de ser realizada. Lembrando que ainda tem uma reforma tributária a ser implementada no consumo que vai aumentar brutalmente a alíquota do serviço. Então é preciso ter cuidado, é preciso ter calma para fazer esse cálculo direitinho. Primeiro, para saber se vai compensar de fato a isenção dos 5 mil. Segundo, para saber se o sacrifício ou dano a ser causado nessa tributação nova não vai causar um malefício tão grande ou maior do que aquela isenção. Porque senão vira propaganda, meramente propaganda eleitoral, e não, de fato, uma indução ao crescimento. Acho que nós temos que discutir, sim, a tributação no país, mas não através de um PowerPoint. É preciso pensar muito. O Congresso não pode aprovar isso esse ano de forma nenhuma. É preciso pensar isso com muita calma e ponderação. Agora, doutor... Era algo que o governo tinha que ter sido colocado no primeiro ano do seu governo, não agora. O Congresso não aprovando agora, fica mais difícil colocar em prática essas medidas e fica mais difícil o governo cumprir os objetivos a que ele se propôs quando propôs um ajuste fiscal. É bem provável que nos 4 anos de governo seja impossível alcançar as metas que eles colocaram, certo? E percebe que são medidas muito diferentes uma da outra. Com, vamos dizer assim, grupos de... De novo, aqui eu não sou político, mas tentando analisar, ajudar na reflexão. Grupos de resistência diferentes, né? A gente está falando de salário mínimo limitado. Você vai ter um grupo do Congresso Nacional que eventualmente vai se opor a isso. O benefício de prestação continuada, os militares, né? A idade mínima para aposentadoria de militares e o fim da chamada morte ficta, a criação e proventos de cargos, concurso. Então, são muitas medidas que são mais de gastos prometidos e não estruturais, que eu temo que você vai ter uma grande discussão no Congresso Nacional. Paralela a essa discussão, tem a discussão da reforma da tributação da renda. Para mim, deveriam ser discussões separadas. Não dá para ter uma discussão sobre isenção de imposto de renda e tributação dos super ricos no meio de uma discussão de corte de despesa. Porque, no fundo, eu acho que nós estamos disfarçando, todo o respeito a essa expressão, mas é um disfarce para não se discutir o real problema do Brasil, que é o desequilíbrio fiscal por um Estado que gasta muito. Então, por exemplo, uma das medidas que foram anunciadas vamos enrijecer a fiscalização do Bolsa Família e a fiscalização do abono salarial. Isso é algo que já tinha que ter sido feito sem anunciar. É algo que é uma obrigação da máquina pública. Então, eu temo nós estarmos misturando os assuntos, criando uma cortina de fumaça, para não discutir o que realmente interessa. Precisa buscar o equilíbrio fiscal, precisa discutir as emendas parlamentares, porque é preciso sobrar dinheiro. Sobrar não, mas é preciso equilibrar. Se sobrar já é muito sonho. Mas é preciso equilibrar o país do ponto de vista fiscal. Senão o país não cresce. Senão o país não consegue destravar o crescimento. E não destravando o crescimento, não há mudança na tributação que salva os cofres públicos. Porque chega a um ponto que não se consegue arrecadar mais, que a economia trava. Muito bem. Aí então a palavra do especialista, a pessoa que sabe o que está falando, não fica só no achismo que a gente estava aqui. Professor Walter Lobato, advogado tributarista, muito obrigado pela participação conosco aqui, mais uma vez, pelo carinho com o 98 Talks. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Muito obrigado.